paz do Senhor, queridos irmãos, pastor Davi Passos, aqui para mais um estudo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Lição hoje que nós estaremos estudando é sobre a lição 6, que tem o título O Bom Pastor e Suas Ovelhas. Então, você, professor, você aluno aí que está estudando esse assunto, estaremos aí passando, alguns detalhes sobre este tema. Então, o bom pastor e suas ovelhas. Nossa lição nos apresenta o texto áureo que diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. João capítulo 10, versículo 14. Já a verdade prática dessa lição nos traz o seguinte texto: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A leitura em classe nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 até o 16. Então, pegue a sua Bíblia ou a sua lição e acompanhe esta leitura juntamente conosco. João capítulo 10, versículo 1 até o 16, que diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele também que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, temos aqui alguns objetivos apresentados nesta lição, E o primeiro objetivo para com esse tema é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer comunhão com Deus. Segundo objetivo que você vai estar aqui estudando é esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. E o terceiro objetivo, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Então, aqui nós vemos a relação do bom pastor com as suas ovelhas. Lá em João capítulo 10, versículo 14, fala: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou
conhecido. Então, aqui nós temos um grande aprendizado sobre este assunto. Já olhando para a nossa introdução da lição, aqui dizia o seguinte: nessa lição, nós estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, tá? Destacando a figura de Jesus como o bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Então, queridos, presta atenção. Olha só, nos últimos versículos, no capítulo 9 do Evangelho aqui de João, nós vimos que Jesus teve um diálogo breve com os seus inimigos, fariseus, os quais procuravam algum assunto, né, discordante para terem de que o acusá-lo. Mas aqui no capítulo 10, Jesus interrompe aquele daquele tipo de diálogo, né? Depois da cura de um cego. Né? Esse cego era de nascença, que foi expulso da sinagoga ali, da cidade, porque sabia que o testemunho daquele homem os perturbaria. Então, Jesus, inteligentemente e com perspicácia, usou a figura de forma parabólica do pastor e as ovelhas para descrever aquele religioso, tratando-os ali como falsos pastores, né? E mais precisamente como mercenários. Então, na verdade, eles eram a figura dos falsos pastores da profecia de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 10. E na história que Jesus apresenta, aqui, há pelo menos 3 fatos que distinguem o verdadeiro pastor do falso pastor. Primeiro, o verdadeiro pastor entra pela porta. Já o segundo, o guarda ali permite ali entrar pela porta. Já o terceiro, as ovelhas o seguem porque conhece ou reconhece a sua voz. Então, este assunto aqui, é muito importante para o nosso elevo espiritual. Então vamos lá, o primeiro tópico da lição tem o seguinte tema: Jesus, a porta das ovelhas. E o primeiro ponto aqui fala o contexto. Então vamos ler na lição, o que a lição nos traz aqui no primeiro ponto. Esse capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentaram encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabia que o seu testemunho os incomodaria. Então, no entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia 34, Ezequiel 34, versículo 1 ao 10. Então, aqui nós vemos Jesus, ele entra sozinho pela porta das ovelhas. 2 coisas chamam a nossa atenção aqui, nessa história. Primeiro, Jesus entra pela única porta disponível para as ovelhas do aprisco. A única porta. E depois, ele se identifica como sendo, lá em João capítulo 10, versículos 7 a 9, como sendo a porta das ovelhas. Ora, o que significa a porta do aprisco? Então,
em primeiro lugar, aquele que entra por essa porta é o verdadeiro e único pastor, enquanto os que entram no aprisco por outros meios são identificados como ladrões e salteadores. Nos primeiros 5 versículos, Jesus apresenta um desafio aos porteiros que eram os guardas das portas da cidade, que é o aprisco ali, né? A fim de reconhecerem quem é Jesus, o qual tem direito de entrar pela porta das ovelhas ali. Então, se alguém estranho às ovelhas tentar entrar e transpor acerca do redil, conclui-se que não é o verdadeiro pastor, porque as ovelhas, ao ouvirem a voz desse estranho, não o reconheceram. Então, mas o verdadeiro pastor entra pela porta das ovelhas e elas ouvem a sua voz e o seguem sem medo. Então, desse modo, aqui, Jesus mesmo, ele declarou em João capítulo 10, versículo 7, eu sou a porta. E ainda mais, ele diz o seguinte, eu sou o bom pastor. Em João capítulo 10, versículo 11. Ainda em seu discurso para a casta religiosa, né, dos fariseus, que era ali os falsos pastores, Jesus ele declara outra vez, no versículo 14, eu sou o bom pastor. Aqui nota que no contexto dessa parábola do cego de nascença que havia sido curado por Jesus, aquele homem que agora podia enxergar, era uma ovelha do aprisco judaico, mas pelo fato de seguir Jesus, onde ele estivesse, inclusive na sinagoga, aqueles judeus, os falsos pastores, o rejeitaram. Então, entretanto, aquele homem que foi curado passou a reconhecer que Jesus era o verdadeiro pastor de Israel e de todos quanto creram nele. Então, está aqui o contexto, né, desse texto aqui, né? Agora, o segundo ponto fala aqui sobre a porta das ovelhas. Nessa parábola, lendo na lição, nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se 2 pontos principais em primeiro lugar. Ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. E em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Nos primeiros versículos de João, sugere que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma, eu sou a porta. E logo depois, declara, eu sou o bom pastor. Então, essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus que podem ser vistos como falsos pastores do povo, pois não cuidavam e nem protegiam ou orientavam o povo de Deus. Mas, pastor, quem é o porteiro? Quem é o porteiro? João capítulo 10, versículo 3. Quem é o porteiro? Jesus não explicou muito sobre o porteiro e a sua importância no contexto da parábola do bom pastor. Quando olhamos para esse assunto, os estudiosos do Novo Testamento, eles têm procurado identificar quem poderia ser ou ter sido o porteiro, né? Mas poucos comentários existem. Agora, num sentido especial, os líderes da igreja de Cristo podem ser os porteiros espirituais sob a direção do Espírito Santo, com a missão de serem a porta pela qual passa a pregação e o ensino do Evangelho de Cristo às ovelhas espalhadas no mundo inteiro. E não apenas as ovelhas do aprisco judaico. Então aqui nós vemos que a igreja romana entende que o porteiro é o apóstolo Pedro, por causa
ali da palavra de Jesus a ele, quando diz, lá em Mateus capítulo 16, versículo 19, eu te darei as chaves do reino dos céus, tá? Então, nós temos aqui, né, o porteiro, né, quem é o porteiro. Agora, no ponto 3, nós vemos a mensagem da porta. E a nossa lição diz o seguinte: o significado contido na frase eu sou a porta é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente, tá? Então, o nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Então, mas qual é a função do porteiro? Antes de falarmos da porta, o porteiro, ele cuidava das ovelhas durante a noite, enquanto o pastor descansava. Às vezes, junto à porta, para que, havendo alguma tentativa de assalto ao aprisco, ele estivesse vigiando. Então, pela manhã cedo, o porteiro abria a porta para o pastor entrar. Existem muitas opiniões sobre esse assunto, mas isso não afeta a importância dessa parábola. Já dissemos que o Espírito Santo é o personagem principal representativo desse porteiro, porque é ele quem abre a porta para o pastor, como fala em Atos, capítulo 13, versículo 2, e João, capítulo 16, versículo 13. Tá? Como nós vimos, João Batista foi quem indicou inicialmente o Espírito Santo, como aquele que deu acesso ao pastor, abrindo-lhe a porta. João capítulo 1, versículo 27 a 32. Também nós temos lá em Isaías capítulo 40, versículo 3, e Marcos capítulo 1, versículo 2 ao 8. Então o porteiro era alguém contratado pelo pastor para auxiliá-lo no cuidado do rebanho e principalmente para vigiá-lo durante a noite. Ele não podia permitir que uma pessoa estranha entrasse pela porta, porque era contratado para guardá-la. Já o segundo tópico da nossa lição aqui fala sobre o aprisco das ovelhas, tá? Então, o curral, né, o aprisco das ovelhas, como fala em João capítulo 10, versículo 6. E aqui o primeiro ponto fala do tópico 2. Parábola, uma alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola e trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando ali a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolos para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o porteiro, o pastoreio das ovelhas no aprisco. Então, seria esse aqui uma parábola ou uma alegoria? Essa é o primeiro ponto do tópico 2. Meus queridos, era de fato uma alegoria com o formato de uma parábola. Explico por quê. Porque encontramos várias figuras que representam verdades irrefutáveis. Nesse caso do ensino de Cristo sobre os pastoreio de ovelhas, temos o curral das ovelhas, que era basicamente uma construção de pedras que tinha apenas uma porta, uma porteira, né, por onde era recolhidos para dentro do aprisco ao entardecer.
E essas ovelhas eram vigiadas pelo porteiro. O porteiro, ou mesmo o pastor, às vezes, deitava-se junto à porta para garantir a segurança das ovelhas. No segundo ponto, aqui diz o seguinte, o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro ou pastor que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente, essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da Igreja de Cristo com o Senhor Jesus, nosso sumo pastor. Tá? Então, aqui nós vemos o que representa esse curau, né, no Novo Testamento, como fala aqui, né? Alguns teólogos interpretam o curau como sendo o judaísmo, posto que a nação judaica estava confinada debaixo da lei, até que a lei e os profetas, né, as escrituras do Antigo Testamento, se tornasse ali como aio, ou guia para conduzi-la a Cristo. E pela fé fosse justificada, visto que depois que a fé se manifestou, nós vemos que o povo já não estava mais debaixo da lei, como fala Gálatas, né? Capítulo 3, versículo 23 ao 25. Agora aqui no terceiro ponto, né? Aqui no terceiro ponto do tópico 2, aqui diz o seguinte, um lugar de proteção. O aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. Este local é defendido diretamente pelo pastor do rebanho, que está disposto a sacrificar-se se necessário. Não existe lugar mais seguro do que aquele que está sob a vigilância e proteção do sumo pastor. O Senhor Jesus Cristo. O seu compromisso com o seu rebanho ficou evidente através da sua obra realizada no Calvário. Assim, as afirmações, eu sou a porta, do versículo 9, eu sou o bom pastor, do versículo 11, expressam essa realidade de cuidado por todos os que fazem parte do corpo de Cristo. Tá? No terceiro tópico aqui, nós vemos, antes de entrar no terceiro tópico, ainda falando um pouquinho ainda sobre esse último parágrafo, né? Falando sobre o curral, essa palavra curral, na linguagem bíblica, é representada pelas leis e os profetas como custódia temporária, que protegeria o rebanho até a vinda do bom pastor. Hoje, o curral, que é o aprisco, é constituído pela Igreja de Cristo e ele é o nosso pastor. Terceiro tópico desta lição diz o seguinte, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Então, aqui nós temos a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Quando falamos do bom pastor, quando Jesus ele fez a declaração de si mesmo como o bom pastor, o povo de Jerusalém estava celebrando a festa da dedicação, que havia sido instituída para a purificação do templo e a rendição, né, ou reedificação do altar. Então essa festa, ela não fazia parte do calendário festivo de Israel, porque foi criada como uma solenidade ali em memória da guerra dos Macabeus e da sua vitória sobre os Seleucidas, né? Seleucidas. Então, já havia passado algum tempo desde que Jesus esteve em Jerusalém, né? Então, ano 90 a.C. Agora, a liturgia de Chanukah, ou
a festa da dedicação, em que se destacam os temas de água e luz, que aparece no texto de João, capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 10, né? Então, para cadastrar esse evento, ou para contrastar esse evento, Jesus ele fala da diferença entre o bom pastor e o mercenário. Então, Jesus aqui, ele quis destacar que, diferentemente dos líderes religiosos, né, de Jerusalém, o bom pastor é aquele que dá a vida ou a sua vida pelas ovelhas, enquanto o mercenário só faz o trabalho de pastoreio por dinheiro. Então, vamos aqui, a nossa lição de o primeiro ponto diz assim, ó, o bom pastor. O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica a sua vida pelas ovelhas, em contraste com o ladrão, do versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir. E a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver do mundo. Então, a generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele fez. Ou ele faz, né? O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores, e quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. Agora, o número 2, aqui da lição, fala sobre o mercenário. O que diz a lição sobre o mercenário? O mercenário, versículo 12, apresenta a figura do mercenário. Ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por essa razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que procuram constantemente semear divisões entre o povo de Deus. Então aqui João capítulo 10, versículo 13, que fala aqui sobre o mercenário, o mercenário pouco se interessa pelas ovelhas. É apenas um profissional que trabalha visando vantagens materiais. E Jesus compara aqueles sacerdotes e líderes religiosos aos mercenários que visavam tão somente os dízimos, ofertas do povo que eram entregues no templo. Queridos, no campo pastoril de ovelhas, o mercenário era alguém contratado para cuidar do rebanho quando o pastor não estivesse presente, mas não era capaz de enfrentar as ameaças como os ladrões e salteadores, nem os animais ali carnívoros. Então, quando as ameaças, ou quando ameaçados, eles, o que eles faziam? Eles abandonavam o redil das ovelhas e as deixavam à mercê dos invasores. Então os pastores mercenários gostavam de exercer autoridade, gostavam de exercer domínio sobre as ovelhas por motivos escusos, porque sabiam que as ovelhas não reconheceriam a sua voz. E é lamentável que tenhamos que contextualizar esse mercenarismo de pastores falsos em nossos tempos atuais. Então, agora no terceiro ponto, ainda diz, fala sobre os lobos vorazes versus o bom pastor. A lição nos traz o seguinte texto: os lobos aproximam-se do aprisco para atacar as ovelhas apenas quando percebem que o mercenário não está atento à sua chegada. O mercenário, por sua vez, opta por fugir
e abdicar das suas responsabilidades. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, foge e o lobo arrebata e dispersa. Não é por acaso que o apóstolo Paulo descreve esses lobos vorazes como sendo os falsos mestres que promovem doutrinas enganosas e comprometem a fé recebida do evangelho, iludindo e levando consigo as ovelhas desatentas. Estes têm intenções destrutivas, geram divisões no rebanho e dispersam as ovelhas. Por essa razão, nosso Senhor se apresenta como a porta das ovelhas, o bom pastor. Então, quando falamos sobre os lobos vorazes, aqui de João capítulo 10, versículo 12, a ação dos lobos que ficam ao redor do aprisco só acontece quando percebe que o mercenário não percebe a sua aproximação. Então, o texto é facilmente entendido nas palavras de Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 12. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. E o que ele faz? Olha o que a Bíblia diz. E deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. João capítulo 10, versículo 12. No entendimento do apóstolo Paulo, esses lobos vorazes aqui, tá? Na Almeida Revista Atualizada fala lobos vorazes, né? Representam os falsos mestres que ensinam falsas doutrinas, como nós já vemos aqui na lição, e que destroem a fé recebida do evangelho, levando atrás de si, né, as ovelhas incautas e descuidadas, como fala Atos capítulo 20, versículo 29 e 30. Esses lobos podem representar falsos cristãos que se dizem experientes, mas que se intrometem no meio do rebanho com intenções destrutivas. 2 Coríntios 4, versículo 17. Então são tipos que pervertem a verdade das Escrituras, que falsificam a palavra de Deus. São pessoas que semeiam divisões no meio do rebanho, como fala Tito, capítulo 3, versículo 10, e que dispersam as ovelhas do Senhor, como nós temos aqui a lição dizendo, né, em 1 João, capítulo 2 e 18, versículo 19, e 1 João, capítulo 4, versículo 1 ao 3. Agora, falando de Jesus como bom pastor, ele é o bom pastor que se designa também a porta das ovelhas, porque é o caminho para as pastagens verdejantes e sadias ali, e as águas tranquilas, e as águas puras, né? Como fala Mateus, capítulo 7, 13 e 14, Lucas, capítulo 13, versículo 24. Então, Jesus, como sendo a porta, Jesus dá acesso fácil ao redil, à segurança, à liberdade e às pastagens. Está aqui no versículo 9 de João, capítulo 10. Ele concede proteção contra o mal e vida abundante às ovelhas que o seguem. Tá? Versículo 9 diz. Então, quando ele declara, lá no versículo 11, eu sou o bom pastor, é para contrastar com o falso pastor. Por quê? Porque Jesus é o único que foi capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. Ele foi prometido pelo Pai, como diz em Salmos 23, versículo 1. Ele foi capaz de dar a sua vida na cruz do Calvário para impedir que o inimigo arrebatasse de suas mãos as ovelhas. Quando olhamos em Isaías capítulo 53, versículo 12, Mateus também, capítulo 20, versículo 28, e também Marcos 10 e 45. Então, Jesus, ele conhece as suas ovelhas e é conhecido delas. Também aqui fala em João capítulo 10, versículo 14 e versículo 27. Por isso, Jesus é chamado de o grande pastor e o sumo pastor. Lá em Hebreus
13, versículo 20, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, tá? Então, nós temos aqui, né, essa explicação sobre o curral, sobre o pastor, sobre o porteiro e sobre as ovelhas. Então, a conclusão da nossa lição diz o seguinte: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem seguindo-a. Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada na vida cristã. Então, essa é a conclusão, né? Aqui, os chefes religiosos que questionavam as declarações de Jesus acerca da sua divindade, eles chegaram a um ponto de que lhe perguntaram, né? Lá em João capítulo 10, versículo 24. Rodearam-nos, pois, os judeus, e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Mas Jesus afirmou que já tinha declarado, porém, a cegueira e a incredulidade daqueles homens não os deixaram perceber. Jesus entendeu que aqueles homens não eram suas ovelhas, pois, na sequência, ele assegurou, né, ali em João capítulo 10, versículo 27, ele assegurou que, ele dizendo ali, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém? Então nós temos aqui, Jesus é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. E nós, igreja, somos ovelhas do seu aprisco. Tá? Vamos para o nosso exercício. Nossa primeira questão aqui, de revisão do conteúdo, diz o seguinte: qual foi a finalidade de Jesus ao utilizar a parábola do pastor e das ovelhas? Resposta é o seguinte: Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, mais especificamente, como mercenários. Segunda questão: qual a mensagem evidente da afirmação "eu sou a porta"? Resposta: o significado contido na frase "eu sou a porta" é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Terceira questão: o que constituía o aprisco das ovelhas? Resposta: o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. João capítulo 10, versículo 1. Quarta questão: qual é a missão do bom pastor? Resposta: a missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna, celestial, da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade, enquanto forma de viver no mundo. Tá? João capítulo 20, versículo 31 e Romanos capítulo 8, versículo 29. E a quinta e última questão diz o seguinte: de que forma você pode caracterizar o mercenário? Resposta: o mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Então, aqui nós finalizamos mais uma lição, mais um subsídio teológico, tá? Desse segundo trimestre de 2025. Convidando você a se inscrever em nosso canal, ativa aí o sininho, tá? Deixa um like, faça o seu comentário, tá? E que Deus venha abençoar a tua vida através deste estudo da palavra do Senhor. O bom pastor e as suas ovelhas. Amém? Senhor nosso Deus,
Pai, nós te agradecemos por mais este estudo, Senhor, por mais esta matéria na qual estamos aqui, Pai, estudando, explicando, ensinando, Senhor, e que cada professor, cada aluno venha tirar proveito para ali estar fazendo as suas aulas, Pai, ensinando, Senhor, os seus alunos e também, Pai Santo, que venha ser de elevo espiritual para cada vida, Pai. Abençoa cada professor, abençoa cada classe, abençoa cada estudante, a cada amante da tua palavra, Pai. Pai, abençoa, Deus, porque tu és o nosso pastor. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.